Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor Felipe Fraga, hoje nós, então, no quinto AL Podcast Live, né? Acho que é um recorde pra gente de gravações semanais, né? Pelo menos dentro do AL Podcast, apesar de que no Três Mosqueteiros existe uma regularidade maior. E hoje, então, além do Viegas aqui, que faz parte do podcast, nós estamos trazendo um outro integrante do podcast aqui, que é o professor Nicásio, só que hoje para falar, então, sobre um livro dele, porque ele é o entrevistado, né? Mas vou deixar, então, o Viegas aí fazer as considerações iniciais e depois a gente deixa o Nicásio se apresentar. Vai que alguém não conhece ele aqui ainda no canal do Viegas, apesar de que ele já teve outras 2 ou 3 vezes por aqui, mas no AL Podcast... quem nos ouve já deve conhecer ele com certeza. Bom, é um prazer estar recebendo o Nicásio novamente aí nas minhas lives, né? Porque nas nossas agora, né? Estou fazendo com o Felipe aí no L Podcast, mas o Nicásio já esteve nos Três Mosqueteiros como convidado e hoje está no L Podcast, mas eu nem considero, né, o Nicásio, tu um convidado, tu já é um participante aí, né, tu é integrante do L Podcast aí e pode começar a participar aí também, semanalmente, tá convidado, né, pra gente fazer um bate-papo aí, mas hoje a gente vai falar do teu livro aí, né. Deixa eu ver direitinho o nome para não falar besteira, né? Navegando em Águas Perigosas. Eu não sei por que eu cismei que era Navegando em Águas... Como é que eu pensei? Eu sei que eu coloquei outro nome, depois tive que arrumar correndo lá. Profundas. Em Águas Profundas. E em Águas Perigosas, né? Então a gente vai falar do livro do Nicásio aí. E então tá isso aí, né, Felipe? Vou passar a palavra para ele fazer as considerações iniciais. Bom, para começar, quando o Felipe começou a apresentar o negócio, eu pensei que tinha que ter frase. Porque eu lembrava que nos podcasts a gente fazia a frase. Exatamente. Eu pensei, quebrei a firma. Não pensei quebrei o negócio. Mas enfim, e ainda bem que tu não botou Águas Misteriosas, né? Porque daí tu ia ser acusado pela Disney de estar utilizando o material deles, né? Que é o filme. Plagiando. Não, mas para todo mundo já me conhece dos outros episódios do podcast. Eu também já participei algumas vezes das lives do Viegas, né? Mas para quem não conhece, eu sou o professor Nicásio, a minha formação é em História, tá? Eu atuo como coordenador pedagógico na Escola André Leão Poente. Eu tenho especialização em Gestão Escolar e também sou mestre em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, Unicinos, que foi o trabalho que deu a origem a esse livro, né? O texto que deu origem ao livro que nós vamos debater hoje. Eu só queria também fazer um complemento de que eu ouvi dizer que o prefácio desse livro aí também é muito bom, porque foi escrito por um cara aí que escreve muito bem, aliás, né? Aliás, eu devia ter botado perguntas para fazerem para ti, né, Felipe? Para fazer para mim, né? Nem imagino quem seja. Nem imagina quem é, né? Não, mas então, feliz em receber o Nicásio aí, mesmo ele sendo integrante tanto do L Podcast, já tendo aparecido nos Três Mosqueteiros, né? O intuito do AL Podcast, desde o início, sempre foi exatamente de abrir esse tipo de espaço, de nós podermos divulgar e discutir o nosso próprio trabalho, inclusive, porque toda escola sempre tem esse tipo de produção, colegas que fazem mestrado, doutorado, ou que fazem artigos acadêmicos. Então, nós recebemos o Rodrigo nas outras semanas, depois o Ronaldo, e hoje, então, eu me sinto bastante orgulhoso de poder mostrar o trabalho dos colegas aí, então, né? Nós vamos aí para o primeiro tópico, que, se eu não me engano, é do Viegas, né? Sim, deixa eu colocar aqui na tela, né, que é a pesquisa do mestrado, né? Isso aí. Bom, eu vou colar aqui, porque o Felipe me passou a cola. E não tive muito tempo de me preparar para essa live, que a coisa na corrida, mas eu já me inteirei do assunto aí. Tu já havia estudado essa temática ao longo da graduação, né? Foi algum professor que te influenciou com esse tema aí? Ou é de interesse pessoal mesmo? Qual é a metodologia que tu
que tu utilizou aí, ô Nicásio? Para fazer tu te sentir melhor, eu tô com um papel com as perguntas que o Felipe me passou pendurado aqui, ó. Então eu tô colando na live do próprio livro. Que é tu a estrela aí, no caso. É a live do meu próprio livro, eu tô com cola aqui do lado, mas enfim. Sim, né? Não, assim, a ideia ela surgiu do interesse pessoal, tá? Eu já era um grande aficionado pela literatura do século XVIII e do século XIX, né? Mais pra frente a gente vai falar sobre essas questões, né? E um grande aficionado por personagens piratas, né? Não somente no cinema, que é uma coisa que a gente já tem uma grande recorrência de personagens piratas, mas principalmente na literatura clássica, né? Então eu decidi tentar trazer essa abordagem já para o meu trabalho de conclusão de curso da graduação. Eu tive grande incentivo de um professor que me orientou durante a graduação, me deu todo o norte, me fez compreender o aparato teórico que eu poderia utilizar, né? Isso foi muito importante durante o período de graduação, mas a ideia surgiu principalmente do meu interesse pessoal, né? Surgiu da minha grande vontade em unir o meu curso de graduação a uma paixão que eu tinha, que seria a literatura sobre pirataria. E a metodologia, ela é basicamente uma tentativa de traduzir ou de trazer a formação dos estereótipos dos piratas caribenhos, né, que são a figura do pirata caribenho é formada por muitos estereótipos, através de uma análise tanto das práticas de leitura, ou seja, da evolução das práticas de leitura na sociedade desde o período medieval, passando pelo período moderno e caindo na contemporaneidade, né? E também das lutas de representação, que eu acho que nós vamos abordar em outros tópicos também, né? Então, a partir disso, se formou a ideia de produção do texto, que se divide em 3 capítulos, um capítulo contextual, que nem sempre ele aparece em dissertações de mestrado de história, mas no meu, eu optei junto com a orientadora de fazer esse capítulo de contextual, né? Depois um capítulo de análise literária, onde eu vou expor as obras literárias que são trabalhadas, e por fim o capítulo final, que é o que realmente é o mote do trabalho, que é a exploração dos personagens, tanto ficcionais quanto os narrados pelo Daniel Defoe, para desvendar esse estereótipo dos piratas, a formação desse estereótipo dos piratas. Além de tudo, o nosso principal objetivo aqui, falando sobre o livro, também é vender livro, né? Porque, inclusive, ele está disponível aí para venda, mas nós vamos deixar para falar sobre como adquirir e tudo mais para o final, então, né? Mas eu acho que seria importante a gente falar, então, de o porquê as pessoas deveriam ler o livro, adquirir o livro, não só esse livro, como outros livros que nasceram aí, então, como um estudo de mestrado ou mesmo de doutorado, que nasceram na academia, né? Então, além de toda a importância que se teria em tempos que a gente vive, como pós-verdade, revisionismo histórico aí, como é um livro que nasce dentro da academia, a partir de uma pesquisa, né? No mundo editorial aí, onde existem os guias politicamente incorretos, sem muita fundamentação e alguns revisionismos, eu acho que é importante o Nicásio falar exatamente de o porquê seria importante abordar esse tema, o porquê ler sobre piratas, né? Então o pessoal vai pensar, por que eu vou ler um livro sobre piratas se eu posso assistir um filme que é mais divertido, posso assistir uma série, né? Então vou deixar o Nicásio vender o peixe dele, mas falando sobre a importância, então, de se estudar essa temática e de se ler um livro que nasce, então, como uma pesquisa acadêmica. Cara, a questão, falando especificamente do texto deste livro, eu acho que nós precisamos, primeiramente, debater o fato de que ele é sobre representação e, para além da luta de classes que se tem, que já é bastante explorada com a questão do marxismo e tal, a luta de representações trazida pelo Roger Chartier, ela se entremeia na luta de classes com uma questão de como se descrevem atores históricos dentro de determinadas camadas sociais, ou quais os interesses em descrever atores sociais dentro de algumas camadas sociais, né? Então, atores históricos, no caso, né?
Então, trazer essa questão faz com que a gente entenda também a leitura, por mais que não seja uma leitura sobre um momento recente, né? Ela se data lá do século XVIII, a temática que eu estou abordando, ela é muito recente justamente nessa questão da polarização entre esquerda e direita, que eu acho que, pelo menos, acho que no Brasil e no mundo todo, né? Ela nunca foi tão forte numa história recente. Faz muito pouco, talvez agora no século XXI ela nunca tenha sido tão forte quanto ela está sendo agora, essa polarização, né? E as descrições, as representações de atores históricos e as representações de personagens, elas são importantes pelo fato de que elas são representadas de maneiras diferentes em cada uma das camadas sociais, dependendo dos interesses que se surgem, né? Então, a forma como um livro ou um texto enviesado de direita vai tratar o comunismo é diferente de um outro texto que vai tratar. Então, isso traz a importância também não da abordagem acadêmica, né? Ler o texto acadêmico, por mais que ele seja mais duro, por mais que ele seja mais difícil, ele nos traz um conhecimento que às vezes a gente vai acabar caindo em textos generalistas ou influenciadores. Não quer dizer que o trabalho desses caras seja necessariamente ruim, mas ele não é o trabalho onde se buscar conhecimento, né? O trabalho onde se buscar conhecimento, ele está dentro da academia. Então, nesses momentos de pós-verdade, de revisionismo histórico, é muito, muito importante que o texto acadêmico ele seja acessível, que ele seja bom de ler para todos, né? Às vezes a gente enfrenta um problema dentro, principalmente da história, que o texto do historiador é muito difícil, então a gente acaba sendo derrotado pelo jornalista que vende milhares de livros e a gente vende 2. Daí fica essa situação complicada do embate, né, em relação a mercado, né? Mas o texto acadêmico ele é extremamente importante, ele precisa ser acessível e ele precisa ser uma boa leitura na busca do conhecimento, né? E eu acho que eu tentei fazer isso na escrita do livro. E no próximo tópico aí até o Viegas que vai fazer a pergunta, mas vai entrar ali depois nos estereótipos dos piratas e tudo, mas o interessante de se ler um estudo assim, e eu tive que fazer então esse exercício para escrever o prefácio, é de se colocar na pele do leitor, de que tinha contato não só com o livro do Defoe, que nós vamos falar depois aí, História dos Piratas, mas antes disso as notícias que se saíam sobre piratas e tudo, né? E sobre o papel da mídia desde aquela época, a mídia impressa, já sobre desumanizar, né, determinadas pessoas, de utilizar a mídia para, às vezes, até difamar ou até de utilizar estereótipos, então, para desumanizar mesmo determinados personagens reais, que eram os piratas no caso aí, então, né? E a gente vê reflexos disso na atualidade, então, do que desde aquela época, então, de 1700, já se fazia ao se retratar pessoas em peças publicitárias que tinham um ar de jornalismo, assim, então, me parece bastante importante se fazer uma análise, então, a partir do livro, de como a mídia se comportava naquela época e de como ela ainda se comporta, né? Até lá no prefácio eu utilizo, em determinado momento eu me pergunto se quando um pirata era condenado ou até enforcado em algum lugar, se as pessoas pensavam o que pensam hoje em dia, né? Que bandido bom é bandido morto, né? Até onde se via o contexto daqueles piratas, de onde eles vieram e por que eles se tornaram piratas, né? Então, eu acho que todo esse exercício de problematização do contexto comparado com a época atual é bastante válida, né? Mas, então, o tópico 3 ou 4 agora? 4, próximo. Bom, o 4 aqui, estereótipos dos piratas caribenhos, né? O Felipe colocou uma colinha aqui para mim, né? Que eu fiquei pensando assim, a hora que ele criou essa pergunta aí, ele deve ter pensado assim, essa aqui é o tipo de pergunta que o Viegas faria, né? Ficou bem de acordo, né? Não, a questão é o seguinte, né?
Esse livro aí, né, trata dos estereótipos, né, dos piratas e tal, e assim, dá para realmente eles tinham aquela situação de ter perna de pau, né, o olho de vidro, o papagaio no ombro, né, se bem que o cara do Ipiranga também agora tem papagaio no ombro, né. Quais as evidências que tinham de existir esse tipo de pirata aí, ou não, né? Se existiam evidência. Porque hoje até eu ia te perguntar também que tem piratas, né, modernos, né? E não tem nada disso, né? O pirata moderno é só porque ele realmente faz os assaltos, né, nos barcos ali e tal, mas não é caracterizado dessa forma, né? Acredito eu, a maioria, pelo menos, né? Então isso é fato ou não, né? A questão é essa. Hoje, contemporaneamente, principalmente na costa da Somália, ali na costa da África, tem bastante pirataria, né? Os caras atacam em lanchas bem rapidinho, chegam. Não é muito diferente do que era feito, né? Até pelas escolhas tecnológicas desses piratas para, claro, condizentes com a época, para fazer os seus ataques, né? Na internet também tem bastante pirata, né? Tem bastante. Tem bastante. O Felipe que o diga, hein, né, Felipe? Opa! Tem bastante pirata. Eu falo que né? é cópia didática. É tudo pelo bem do conhecimento da... Sim. Mas seria muito legal se eles tivessem realmente olho de vidro, perna de pau, né? E papagaio ou macaquinho em cima do ombro, mas... isso faz parte da questão da formação dos estereótipos, né? Sim. A gente precisa desvincular essas questões da formação. Eu acho que, sem querer te interromper, mas já te interrompendo aí, eu acho que dá para fazer uma certa analogia com os vikings, né? Que os vikings, todo mundo imaginava os vikings com aqueles capacetes, com aqueles chifres e tal, e na verdade eles não eram assim, né? Não era, até porque se eles usassem aquilo seria péssimo para eles lutarem, né? Então, sim, quem criou aquela ideia ali do chifre e tal foi os próprios, né, europeus lá, eles eram europeus, mas também os ingleses lá, né, que queriam, né, mostrar isso como demônios e tal, né? Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Era uma forma de fazer o pirata bem feio para dizer que o pirata era ruim mesmo, né? Exatamente, transformar eles na coisa mais feia possível para que eles virassem objeto de medo, né? Eu imagino que seja algo do tipo. Não necessariamente, assim, eu acho que surgiu muito mais e até alguns desses estereótipos eles não são impossíveis, tá? A gente não tem como a gente afirmar que realmente eles eram recorrentes e eles eram características, mas eles não são impossíveis, assim, a utilização do olho a gente tem que perceber que muitos desses estereótipos surgiram do fato de que esses piratas viviam vidas extremamente perigosas, né? Extremamente perigosas. Então, o fato deles usarem um tapa-olho ou um olho de vidro por ter perdido um olho no meio do combate, ou por ter caído na água, por ter se machucado na hora de fazer a navegação, a perna de pau, pelo cara ter caído na água e ter perdido a perna, ou alguma explosão próxima que tenha feito ele perder algum tipo de membro, né? Então, a utilização da perna de pau, não necessariamente da perna de pau, mas a utilização de uma muleta, né? E a questão do papagaio ou do macaquinho no ombro, esses caras eles contrabandeavam, né? Eles roubavam animais silvestres tanto da América quanto da África para levar para a Europa, né? Ou para levar para outros lugares e fazer a venda também. Era uma das formas deles ganharem dinheiro. Então não era impossível tu ter um papagaio dentro do navio que acabasse aprendendo a falar, que é um bicho extremamente inteligente, que consegue adquirir vocabulário, né? Ou um macaquinho que eles acabassem domando por animal de estimação, mas na narrativa e na descrição histórica desses piratas a gente não encontra nada disso, mas não são coisas que sejam impossíveis, né? Esses estereótipos, principalmente da perna de pau e do olho de vidro, ele vai surgir, inclusive depois dos piratas terem desaparecido. Até porque tem o filme que ele dá Moby Dick, né? Que o pirata lá tinha a perna de pau, porque a Moby Dick comeu a perna dele e tal, né? Só que a Moby Dick é uma baleia daquelas que não é uma orca, né? A orca, na verdade, que é a baleia mais feroz, no caso, né? E aquela baleia não era, né? Então não podia ter sido ela, né? Podia até virar o navio e tal, mas não comer a perna do cara, né? Então, ela não poderia ter comido, mas ele era muito bravo porque ela comeu, né? Sim. Então é umas coisas assim que fazem muito pra assustar mesmo, né? Pra
assustar ou às vezes para tornar o personagem com características que sejam marcantes, né? Como eu falei, a característica da perna de pau, o primeiro pirata com uma perna de pau, surgiu no romance do Robert Louis Stevenson, né? Que é a Ilha do Tesouro. Foi ali que apareceu. Então, era uma coisa que transformava aquele personagem em algo bacana de se ver, uma narrativa bacana sobre a descrição corporal dele, o fato dele se mover de uma maneira esquisita por conta da perna de pau, né? E isso foi uma evolução que se teve dentro da própria escrita do Stevenson, né? Começou com ele sendo descrito como uma muleta e depois passou a ser descrito como uma perna em madeira, né? Então, esse estereótipo, por exemplo, da perna de pau surgiu aí. Sim. Que é bem bacana. É triste pensar num cara se movendo com uma perna de pau, um capitão pirata, mas a gente não tem um registro histórico, né? O registro histórico ele não aparece. E seria um problemão num convés de madeira, inclusive, né? Pra ficar... Imagina, o impacto, perna de pau, né? Ainda que ele adaptasse um sapato, assim, né? Que já não é retratado assim, porque pareceria um tanto não, mais... Imagina a dificuldade, porque tem cara hoje que não consegue se adaptar com a perna mecânica, né? Tem pessoas que não se adaptam nunca, né? Que machuca e tal, né? E imagina uma perna de pau, né? Pior ainda, né? Sim, exatamente. E como o Nicásio disse ali que então essa ideia da perna de pau vai aparecer ali no livro do Stevenson, né? Que é a Ilha do Tesouro. E esse é um livro, então, já entrando no próximo tópico aí, porque para quem estiver nos assistindo aí e for nos assistir depois, o livro, então, do Nicásio, ele tem vários capítulos, né? O início, então, ele faz ali uma retomada histórica, então, da figura do pirata mesmo, do contexto histórico-social, também a questão dos estereótipos aí, mas boa parte do livro se detém em fazer uma análise literária, então, de alguns livros, né? Entre eles, a Ilha do Tesouro, então, do Stevenson aí. E esse livro ele vai trazer várias ilustrações, inclusive, né? E como ele era um livro literário, e todo livro literário é um produto de mercado, e o autor quer vender esse livro, então ele faz algumas ilustrações ali para ficar mais atrativo. E como é um livro também infanto-juvenil, que é para pré-adolescentes, para adolescentes, então para ficar atrativo ele vai utilizar. Só que foi um livro muito popular, né? A gente tem que pensar numa época em que não existia Netflix, não existia YouTube, e a criançada queria saber de aventuras, né? E de algo que fosse atrativo. E esse é um livro que foi extremamente atrativo e com aquelas figuras, e ele serviu muito para a popularização, então, dessa figura entre os outros livros que nós vamos tratar um pouquinho agora também. E depois nós vamos falar ainda sobre o livro, isso no próximo tópico, vai ser a pergunta do Viegas, sobre o História dos Piratas ali, do Daniel Defoe, que depois nós falamos um pouquinho mais sobre ele. Mas a pergunta mesmo para o Nicásio é por que durante o estudo escolher livros e livros literários, como eu falei, a Ilha do Tesouro, então, um livro bastante antigo, né, e não analisar já a franquia do Piratas do Caribe, alguma série sobre piratas. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho de porquê dessa escolha, né, e por ser também um estudo acadêmico, de utilizar livros para essa análise. Utilizar o cinema na academia também é algo bem possível, né? Só que a ideia do trabalho era justamente buscar pelo nascimento do estereótipo, né? Pela criação, pela modificação nas práticas de leitura, pela queda de popularidade dos antigos regimes, fazendo com que os piratas acabassem se transformando num personagem romantizado, né? Então a ideia de pegar a literatura era de buscar por esse nascimento do estereótipo, né? E a literatura ela se popularizou muito com o gênero romance a partir do final do século XVIII e início do século XIX, né? Então isso foi um boom literário. As pessoas, tinha uma maior quantidade de pessoas sabendo ler, então a quantidade de livros vendidos já se tornou muito maior. E então, a partir da literatura do século XIX, onde a coroa, ou seja, os reis, os príncipes, os nobres acabaram mudando de papel, né? Já não se tinha mais o romance de cavalaria, em que o nobre era o mocinho que salvava a princesa de um dragão numa torre, né? O herói,
o ser romântico, o cara intrépido, que é o que vai instigar o leitor, é justamente o cara que vai de encontro aos desmandos do antigo regime, que seria o regime monárquico, né? Então, o pirata, ele cai como uma luva para ser esse herói romântico, o cara que se aventura, o cara que corre perigos, o cara que vai fazer a mulherada se apaixonar por ele. Era isso que eu pretendia, né? Era trazer o nascimento desses estereótipos, e nada melhor do que a literatura do pós-século XVIII para elucidar essas questões, né? Então, eu também escolhi obras literárias mais recentes, como, por exemplo, o livro do Conan Doyle, né? Do Arthur Conan Doyle, sobre os contos dos piratas, né? E também o Conde de Monte Cristo, que é um pouco mais recente do que A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, né? Mas era justamente com o intuito de vir traçando esses estereótipos e traçando essas descrições romantizadas dos piratas, né? Como é que esse cara foi o vilão de uma época, né? O vilão da principal coroa de uma época, que era a coroa inglesa, e passou a ser o herói romântico da literatura do século posterior, né? Como é que houve essa transição, né? Em Nicásio, eu fiquei pensando agora nessa análise bibliográfica e tal. Eu sou muito fã de filme de faroeste, né? Tudo que é velho gosta de filme de faroeste, né? Aprendi com meu pai, né? E assisto aqueles filmes antigos, assisto 500 vezes, né? De novo. E já vi várias histórias de filme de faroeste, mas vi algumas também de navio, assim, de pirata, e que a pessoa ali em si, o vilão, normalmente o cowboy, né, anda com uma pessoa que escreve a história dele, ou que faz um relato, né, do que ele está vendo, né. Isso é fato mesmo? Acontecia? Ou também faz parte da ficção? Nunca teve, né? Não era comum ter alguém acompanhando, né? Guerras também, já vi filme de guerra que o cara acompanha, né? Existe isso. O próprio Dom Quixote também fazia isso, né? Dizer que tinha um cara acompanhando ele para escrever a história, né? Então, assim, isso aí é ficção ou realmente muitas das informações que se tem hoje foi dessa situação? Existia a questão dos cronistas, né? Mas é uma questão mais antiga, mais medievalizada, né? Dos caras que acompanhavam os acontecimentos históricos, iam para lá, acompanhavam caras da nobreza, tanto que a história medieval ela é basicamente escrita de um viés baseado na nobreza, né? Então, dos caras que acompanhavam, assim, mas para questão de faroeste e da pirataria, mas até dá para dar uma ênfase nisso que tu comentou, Sandro, que é a questão da pirataria, o pseudônimo que o Defoe vai usar para escrever uma história dos piratas, né, a General History of the Pirates, é justamente de um marinheiro, né, justamente de um pirata que teve o contato com aqueles homens biografados e vai escrever sobre eles, né, mas depois, claro, ficou se sabendo que era somente um pseudônimo, né. Uhum. Ah, tá. E no tópico agora que tu vai fazer a pergunta, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão aí, de como o Nicásio soube das informações que ele analisa no livro, né? Então, ele faz essa análise literária e bibliográfica, mas o próximo tópico é sobre um livro específico que retratava diversos piratas. Então, ele chegava a categorizar, assim, cada capítulo era um pirata diferente e ele contava as histórias dos piratas ali. É o meu tópico já? Não, tu não chegou a fazer o teu? Isso. Me perdi agora aí. Pode ir pro teu. Pode ir pro 6, né? Histórias dos Piratas de Daniel Defoe, né? Então é o que o Felipe estava falando ali, né? A questão, né, das fontes de dados. A história dos piratas foi escrita pelo jornalista Daniel Defoe, mas mesmo que existam opiniões contrárias, é bastante fundamentada a teoria que a autoria realmente seja de Defoe. Quais as principais evidências de que ele tem escrito o livro? Cara, assim, o livro ele foi assinado em 1724 como Capitão Charles Johnson, que seria lá um pirata que se arrependeu e decidiu narrar as histórias dos comparsas deles, ou pelo menos dos pares dele, da pior forma possível, né? Uma coisa que a gente não vai pensar que vai acontecer dessa maneira, né? Mas ela foi assinada inicialmente como Capitão Charles Johnson, tá?
E esse pseudônimo se manteve durante muito tempo, né? Foram 200 anos em que o livro ele foi tido como escrito pelo Capitão Charles Johnson, que ninguém sabia quem era. Ninguém viu o Capitão Charles Johnson, ninguém jantou com o Capitão Charles Johnson, ninguém tomou um chopp com o Capitão Charles Johnson, né? Mas o livro estava escrito sob o pseudônimo de Capitão Charles Johnson. Só em 1932, através da pesquisa de um professor, um professor universitário, o cara praticamente dedicou a vida dele inteira ao Daniel Defoe. Ele dedicou a vida dele praticamente por completo a biografar e a escrever e a desvendar o Daniel Defoe. E dentro das pesquisas dele, né, ele foi publicar a tese em 1960, tá? O nome dela é o checklist, numa tradução meio porca aqui, é o checklist dos escritos do Daniel Defoe. Ou seja, ele, ao longo da pesquisa dele, ele foi descobrindo que o Daniel Defoe usou mais de 500 pseudônimos para escrever, seja pequenos textos, pequenas notas, pelo fato dele ser um jornalista bastante alinhado com a coroa. Ele era um cara bastante alinhado com as camadas mais altas da sociedade, ou seja, ele escrevia textos elogiosos, textos sobre os feitos do rei Guilherme III, por exemplo. Então era muito difícil desvincular ele dessa característica de assinatura dos periódicos como Daniel Defoe e como sendo esse cara, né? Então, provavelmente, se ele escrevesse um texto que seria totalmente de acordo com o pensamento da coroa inglesa sobre os piratas, porque a gente precisa também contextualizar que a pirataria, a partir de 1713, ela tomou um rumo diferente do que ela tinha antes, né? Antes ela era basicamente patrocinada pela coroa inglesa para que os piratas fizessem o trabalho sujo de atacar navios espanhóis, navios franceses, né? E a partir de 1713, quando houve o fim da Guerra da Sucessão Espanhola e a assinatura do primeiro Tratado de Utrecht, né, a Inglaterra se viu em extrema vantagem num redesenho de fronteiras, né? Ela passou a ter direitos em fronteiras que ela não tinha antes, por exemplo, na Espanha, que seja, né? E a partir disso, os piratas eles caíram em desuso para a coroa inglesa, eles passaram a ser tidos como foras da lei. Ou seja, eles deviam deixar de praticar a pirataria. Ô, Nicásio, talvez eu vá falar uma besteira aqui, mas isso é normal aqui também, né? Mas quando tu falou isso, eu fiquei pensando na situação do Saddam Hussein lá no Iraque, né? E do Talibã, né? Que os americanos encheram de dinheiro, os russos do outro lado lá, e depois, quando não serviram mais, eles resolveram fazer uma guerra para acabar com eles. Mal comparando, mas quando tu me falou isso, na hora eu me lembrei dessa situação, né? Porque é bem isso, dá o dinheiro, investe, né? Os piratas não surgiram do nada, pelo que eu entendi que tu falou aí. Eles tiveram um investimento. E depois, quando resolveram se desfazer deles, não foi bem assim. Imagino que seja mais ou menos algo do tipo, né? Eles deixaram de ser patrocinados, ou seja, eles deixaram de ser uma extensão da coroa inglesa para fazer o trabalho sujo no mar, né? O trabalho de assalto, o trabalho de afundar navios inimigos, para serem pessoas sem função. Eles passaram a não ter mais função para quem anteriormente mantinha eles. E o que eles foram fazer? O que eles fizeram? Se colocaram em redutos, que seriam os redutos piratas, tiveram vários deles, eles estão todos descritos no primeiro capítulo do livro, né? Se colocaram nesses redutos e passaram a assaltar também navios ingleses, né? Então eles se tornaram um problema para a coroa inglesa. Então era muito bom que textos como os do Defoe numa história dos piratas fossem lidos pela população e esses piratas fossem vistos como os grandes inimigos da coroa e os grandes inimigos do povo, né? Então, se o Defoe, que era um cara totalmente alinhado com a coroa inglesa, escrevesse esses livros sobre o próprio nome, acabaria se gerando sempre aquela dúvida de por que um cara bastante alinhado, um jornalista que já se declarou diversas vezes seu alinhamento com a coroa, com a Marinha Real Britânica, por que ele estaria escrevendo esses livros dessa forma, né? Geraria algum tipo de dúvida em relação à veracidade dos textos dele, em relação ao quanto se devia dar ênfase para os textos dele. E, né? E como é que ele conseguia essas informações, Ricardo? Porque, né, se ele fazia parte da coroa, ele não andava junto com
com os piratas, ele tinha... Né, hoje é fácil, né? Hoje tu tem a internet ali, tem os informantes de longe, né? Mas naquela época tudo era mais difícil, né? Como é que ele fez esse levantamento aí com as informações corretas, né? Esses piratas, eles por mais que eles tenham dado trabalho, eles não eram necessariamente um grande problema quando eles caíam no enfrentamento com os marinheiros da coroa inglesa, né? As grandes frotas. A frota inglesa de navios à vela, ela sempre foi a maior do mundo, né? A mais poderosa do mundo, a Royal Navy. Então, muitas vezes esses piratas eles eram capturados, levados a julgamento, eles eram entrevistados a partir dessas questões. Se recebia relato, o Defoe recebia relatos dos marinheiros, dos postos mais altos da marinha que faziam essas capturas, né? Então, o material ele tinha, né? E muita coisa ali ele também acabou aumentando, acabou criando, né? Então, a narrativa dele ela é muito panfletária. Para quem lê o General History of the Pirates vai perceber que a narrativa ela é panfletária e ela tem um intuito, né? Então, como eu falei, escrever sobre o nome do Daniel Defoe poderia gerar dúvidas. Então, ele escrevia sobre pseudônimos, assim como ele escreveu diversos outros textos jornalísticos sobre pseudônimos que esse autor, esse professor, que o nome dele é John Robert Moore, foi desvendando, acabou chegando na conclusão da utilização do pseudônimo para escrever a História dos Piratas em 1932, mas o texto sobre todas essas questões da escrita do Defoe utilizando os pseudônimos saiu em 1960. E quando eu falo que o cara tomou toda a vida dele trabalhando sobre as biografias do Defoe, ele realmente fez, né? Porque ele publicou em 1960 a tese, uma tese grande, e em 1973 ele faleceu. Ou seja, ele teve 13 anos de louros da coisa e acabou morrendo, né? E até durou bastante, ele é de 1890, ele teve uma vida duradoura, né, de pesquisas. Então, as fontes que se tem em relação à utilização dos pseudônimos é justamente da pesquisa desse professor acadêmico, né? Inclusive, ele é... Vou até colar agora. Ele é especialista, né? Deve ser doutor em História Dramática Inglesa, tá? Com ênfase nas pesquisas sobre o Daniel Defoe. Tu vai ler a pergunta do César aí? O César tá nos sacaneando aí com essa pergunta. Então aí, ó, uma pergunta geopolítica. Para além do saque, bloquear o livre comércio poderia ser considerado um ato de pirataria na atualidade, né? Depende, né? Pode ser um ato anárquico aí também, né? Não necessariamente de pirataria, mas um ato de insurreição, né? Sim, exato. E é de se falar também, juntando as duas últimas perguntas aí, então, tanto a minha quanto a do Viegas, sobre o livro do Defoe, de que os piratas ali, porque antes o Viegas perguntou, será que eles tinham alguém que andava nos navios, que podia retratar o que estava acontecendo, né? Foi ali a pergunta que o Viegas tinha feito, e o Nicasso estava falando também sobre os tipos de piratas, então... existiam os piratas que antes eram corsários, ou seja, eles eram quase que a marinha lá da monarquia da época, e daqui a pouco eles se veem desempregados, ou alguns deles até acham mais interessante fazer os saques, e eles passam então a atuar como piratas, né? Tanto que o Nicasso mesmo fala muito disso no livro ali, de que existia uma lei de anistia por muito tempo, então o cara era pirata, daqui a pouco ele podia lá e se entregar, né? Então ele podia até tirar um tempo de cadeia e tal, mas geralmente ele era anistiado e nada iria acontecer com ele, ele só tinha que deixar de ser pirata, né? Tanto que a coroa sabia tanto que eles haviam incentivado esse tipo de comportamento aí, que eles mantiveram uma lei de anistia, então não era só punição a forma como eles tratavam os piratas, né? E no livro mesmo, a gente entende que existiam vários tipos de piratas, tanto os piratas que eram letrados, que chegaram a ser, então, capitões de navios, quanto os piratas que eram analfabetos, assim, né? Cada navio era um universo muito diferente, né? Inclusive, também a gente tem que lembrar que dentro do comércio, e até a gente entra ali na pergunta do César, desse livre comércio, uma das mercadorias que se comerciava muito eram pessoas, eram escravos nessa época, né? Então, uma das perguntas até que eu fiz para o Nicasso quando estava escrevendo o prefácio, e também me pergunto ali no livro, porque muitas vezes os piratas,
eles iam lá e um dos navios que eles atacavam é exatamente um navio negreiro, né? E mesmo que eles estivessem ali lutando um pouquinho por liberdade, até no livro vai falar sobre a democracia dentro de um navio pirata, assim, muitas vezes eles tratavam aquilo como mercadoria, muitas vezes eles simplesmente repassavam como mercadoria, e em outras eles chegavam a integrar, então, ali os negros libertados na tripulação deles. Então, eram vários contextos, né? E no livro mesmo do Defoe, ele vai retratar diferentes piratas. Então, tem um pirata que enriqueceu lá porque ele conseguiu saquear um navio que era da filha do imperador mongol da época, né? O Nicásio vai falar sobre esse. Existem outros casos, então, como eu disse antes, de ex-corsários que vão se tornar piratas, né? Mas numa outra questão ali também, que o Nicásio estava falando sobre os piratas deixarem de ser corsários, deixarem de ser da marinha e passarem a ser piratas, que o próprio Defoe, o autor do livro, lá com pseudônimo no prefácio do livro dele, ele fala exatamente sobre isso, sobre como os marinheiros já não tinham mais emprego e como o governo tinha que lidar com aquilo para eles não se tornarem piratas, né? Então, ele até tenta fazer de conta que tem uma meia-culpa ali, mas no restante do livro realmente é muito panfletário, assim. E o Nicásio vai falar que isso meio que sai pela culatra, né? Porque o povo descontente, era uma monarquia, óbvio que o povo ia estar descontente, eles passam a ter contato com aquilo e os piratas passam a soar como heróis para ele, né? Eu até coloco no prefácio que quase como uma figura dos Velozes e Furiosos de hoje em dia para um menino que lia aquilo, né? Imaginando os piratas lá, então, as aventuras, lutando e sacaneando a monarquia, né? Mas o último tópico, então, porque a nossa intenção... Ô, Felipe, antes do último tópico, é a pergunta mais... E o tesouro? Existia mesmo o tesouro, o mapa do tesouro, essas coisas assim? Ou também faz parte da ficção? Pensa comigo, tu era um ferrado, tu não sabia se tu ia estar vivo no próximo mês, tu ia entregar o ouro, tu ia enterrar o ouro que tu ganhar, que tu sacar. Não, né? Os caras testavam, né? Muitos deles, inclusive, terminaram, alguns que sobreviveram terminaram pobres, né? Pelo fato de que eles acabaram se colocando em esquemas financeiros que eles não puderam sair e acabaram gastando tudo, né? Então a vida dos caras também era meio desregrada, né? E tinha, claro, sempre tinha a questão da formação do que eles vão chamar de uma utopia da libertália, né? Isso é tratado pelo Defoe, tratado por outros autores que vão falar sobre pirataria, né? Aquela questão de formar uma nação pirata autossustentável, né? Isso nunca chegou a acontecer, chegaram a ter pequenos redutos que viviam bem, mas os caras nunca conseguiram ser sustentáveis justamente por toda a força que era infligida pela marinha inglesa. Até o Felipe estava citando alguns dos piratas, tem um lá que eu inclusive trago aqui no livro, né, que eu selecionei para trazer, que é o Bartolomeu Roberts, que ele não queria ser pirata, tá? Ele foi obrigado, ficou amigo dos caras e foi obrigado, porque ele era um cara extremamente inteligente, ele sabia navegar, então ele foi obrigado, acabou sendo alçado a capitão. E é uma das minhas histórias preferidas, porque o cara meio que literalmente caiu de gaiato no navio, né? E acabou virando capitão pirata, né? E um dos mais bem-sucedidos de todos. Então, tem essa questão da narrativa. E a narrativa do Defoe realmente extremamente panfletária, mas ela saiu pela culatra justamente pelo fato de que a ideia dele era trazer o pirata, o mais assustador e terrível possível, né? Um vilão, realmente, e trazer Ele narra também sobre os membros da Marinha, né? Ele vai trazer capitães da Royal Navy, e que eram para ser os heróis, os captores, os caras, mas esses caras dentro do livro são totalmente desinteressantes. A narrativa sobre eles não é legal. Então, sobre quem o povo vai gostar de ler, né? Sobre quem o leitor vai se apaixonar? Qual o personagem que ele vai começar a idealizar? O do pirata, né? Sim. Eu tava tentando lembrar quem era o outro cara, assim, conhecido que andava com o escritor junto, né? O Lampião, né? O Lampião também andava com o escritor junto para contar os feitos dele, só que tinha que ser de acordo com o que ele queria, como ele queria que aparecesse, né? E aí do escritor que não contasse, né? E aí do escritor. Então eu imagino que muitas dessas histórias também podem ter sido desviadas, né, ao longo do tempo, né, Nicásio?
Imagina, tu falou em 200 anos aí, né? Quanta coisa também pode, né, ir se perdendo, se modificando nesse tempo, né? O livro ele passou, nesse tempo todo, assim, desde a primeira publicação em 1724, ele passou por diversas traduções, readaptações. No Brasil ele foi publicado 2 vezes, uma com a organização de um jornalista, inclusive porto-alegrense, outra com a organização de um professor de História da Universidade Federal Fluminense. Então ele já foi manuseado muitas vezes. Quando eu trabalhei com esse livro, ele não era uma fonte inédita, né? Ele já tinha sido trabalhado com outros vieses que eu trabalhei, né? Voltado para a literatura. Mas só nessa questão dos estereótipos, principalmente da difamação que o Defoe fazia, eu me lembro de uma passagem onde ele está falando sobre o Barba Negra, né? O Barba Negra, então, é o ápice do estereótipo do pirata, né? Todo filme de pirata que se preze tem que ter o Barba Negra, até no Chaves tinha lá algo parecido com Barba Negra, né? Mas tu vê que em determinado momento ele descreve que o Barba Negra tinha várias esposas, estava na 4ª esposa, se eu não me engano, e ele ainda fala que um dos prazeres do Barba Negra era fazer a esposa ficar com outros 9 homens, que numa noite ele fazia ela ficar com 9 homens, obrigava ela e tal, né? Isso pra te ver como é bem exagerado aquela coisa de numa sociedade conservadora, por mais depravado, mais maluco que o cara fosse, é algo que é difícil de se acreditar, assim, pra te ver o exagero do que ele fazia, né? E disso que o Viegas perguntou, assim, sobre como que o Defoe mesmo escrevia, sabia das informações. Ele mesmo, no prefácio, também dá uma informação sobre isso, que então, quando um pirata era capturado, antes dele ser executado, ou quando era preso, ele ia lá ser interrogado, e daí algum jornalista ia lá para o pirata ter a chance de contar o que aconteceu ali na vida dele, para eles poderem publicar, né? Essa era uma das alegações de como ele conseguia as informações, né? E também, na própria pesquisa, o Nicásio aborda um pouquinho sobre as fontes e estudos e tudo, né? Então, para o pessoal entender, nem sempre os piratas, quando abordavam o navio, eles iam lá e matavam todo mundo, né? Muitas vezes, se eles achavam que valia um bom resgate, se era um nobre, alguma coisa assim, eles mantinham o cara vivo até para poder receber um resgate meio que pelo sequestro ou até de uma determinada mercadoria lá para poder receber, né? Então, as pessoas que eram atacadas nesses navios é que relatavam um pouco da história depois, que saíam nos jornais. O que o Defoe fez foi reunir isso tudo num livro, né, com várias biografias, para vender isso como um produto que foi bastante popular na época, até porque ele realmente escrevia muito bem. Ele é muito famoso até pelo livro do Robinson Crusoe, que daí sim ele escreveu, publicou com o nome dele, e ele publicava em fascículos, saía lá então uma vez por mês, saía lá um anexo do jornal, de uma revista, era um capítulo do livro dele, então, né, e o Nicásio mesmo, no levantamento da pesquisa dele, ele fala que é atribuído ao Defoe mais de 300 livros, né, e muitos que se desconfiam, que se tem certeza de que eram dele, que ele escreveu com outros nomes, então, né, com outros pseudônimos, como nesse caso. Último tópico, então. Nesse último tópico, né, para o Nicásio poder falar um pouquinho de como que a pesquisa de mestrado dele, então, veio a se tornar um livro, qual é a editora que ele está publicando, falar um pouquinho sobre como é o modo de publicação, que é por demanda, então, né, qualquer um a qualquer momento pode ir lá comprar um livro, e já dizer aí aonde que se encontra tanto a versão digital quanto a impressa para quem se interessar e quiser fazer a compra do livro, então. Bom, a indicação de publicação ela surgiu logo depois da defesa, né? Ela veio com o parecer da banca com uma indicação de publicação. Isso acontece nos cursos de ciências humanas, né? Bastante. Mas na época eu não dei andamento, assim, eu não quis correr atrás de uma editora. Eu tive alguma preguiça depois de passar 2 anos inteiros trabalhando no texto, né, para fazer a defesa, né? Então, na época, eu tinha outra... Eu tive realmente um pouco de preguiça de ir atrás de uma editora para fazer a publicação, né? O texto foi parar num repositório, né, num banco de teses,
E agora, nesse ano, uma editora entrou em contato comigo, um organizador de uma editora entrou em contato comigo, a editora Dialética, dizendo que o meu texto ele tinha potencial para publicação, né, e perguntando se eu não gostaria de dar andamento a uma publicação com um valor mais acessível por conta do convite deles, né? Então, eu resolvi fazer a organização, fazer toda a revisão do texto, fazer uma nova leitura para organizar. Eles me passaram uma porção de tópicos que eu deveria abordar e transformar o texto de um texto acadêmico originalmente feito para uma defesa de um mestrado em um texto que pudesse ser organizado como um livro, né? Então foi um trabalho bem custoso, que demorou alguns meses, né? E a partir disso eu criei a organização dele para o livro, mandei para diagramação. O trabalho foi muito bacana da editora, assim, o contato que eles tiveram comigo durante todo o processo de publicação foi muito bom. Eles me perguntaram se eu gostaria de ter um prefácio não escrito por mim, se eu gostaria de contratar alguém para fazer isso, se eu gostaria de convidar. Então surgiu a ideia de convidar alguém das letras, né? E surgiu então a ideia de convidar o Felipe. Daí nós trabalhamos juntos nessa parte do livro, na questão da organização, debater qual capa seria melhor. Então foi um processo bem gostoso de fazer. Quantos por cento cobrou o Felipe, Nicásio? Pode contar aí pra gente. Ele cobrou a porcentagem equivalente ao valor de um livro, foi o que eu dei para ele. Tá certo. Não, Nicásio, eu já comentei em outra ocasião aí que teve outro escritor, né, o colega meu de matemática aí, e eu fiz a mesma questão para ele. Eu pergunto para ti também. Na época que eu concluí a especialização em mídias, né, o meu orientador também fez a mesma coisa, né? Queria que eu publicasse o livro, até ele insistiu bastante. E aí, agora eu confesso também, que já que tu confessou também, eu fiquei com preguiça, né, de ter que correr atrás, porque o cara já tá cansado já, né, de toda a função, né, da monografia e tal. Mas eu cheguei a pesquisar depois, e o custo, né, para um professor é alto, né, porque a maioria das editoras hoje querem que tu compre uma quantidade de livros, né, para te vender depois, né? E até eu olhei também só em meio digital e tal, né? Mas aí depois eu acabei desistindo. Como é que foi esse processo para ti? Assim, foi muito complicado? Como é que tu desenrola? Eu sempre pergunto, eu faço esse tipo de pergunta porque tem pessoas às vezes que têm interesse em lançar o seu livro. Eu tive um aluno haitiano que ele escreve poemas e tal, e ele custou conseguir escrever o livro dele, né? E agora ele, felizmente, conseguiu publicar e tudo, mas é difícil, né? A gente sabe que é uma trajetória que não é simples, então eu sempre faço questão de perguntar, porque de repente tem uma pessoa que vai assistir que também quer lançar o livro, de repente tu dá um caminho aí, como é que tu fez, e pode facilitar para os outros, né? A questão da preguiça, agora que a gente tá todo mundo confessando ter preguiça, sim, falou que ainda não tem preguiça por alguma coisa, né? Sim, mas, sim. Enfim, a questão da preguiça, ela surgiu assim dentro da própria questão do mestrado ali, do trabalho que seria para transformar o texto acadêmico num texto possível de publicar um livro. Depois de ter escrito, a dissertação de mestrado ela teve 174 páginas, depois de ter escrito tudo isso, transformar isso em outra coisa para poder publicar em formato de livro foi uma coisa que me fez dar um passo atrás. Sim, isso é outra coisa. Tu tem que modificar, né? Tu não pode fazer ele no mesmo meio acadêmico, né? Um professor que estava na banca, inclusive, quando eu recebi a indicação de publicação, ele disse: olha, tu vai ir na editora, daí eles vão te pedir para que tu remova uma porção de notas de rodapé, porque para o leitor comum a nota de rodapé ela não é um artefato legal dentro do livro, né? Ela é uma coisa que acaba fazendo ele se desviar, e nem todo mundo está acostumado a utilizar, e pode fazer a leitura se tornar uma coisa um pouco mais dura, né? Então, tudo isso teve que ser feito agora quando eu fiz a questão da edição, né? Foi um trabalho bem custoso, assim. Eu não tive prazo para fazer, eu pude fazer no meu tempo, né? Então, no tempo que me sobrava entre o meu trabalho e a minha vida pessoal, eu fazia essa questão da organização do livro, mas toda a diagramação é feita por eles, todo o restante é feito pela editora. E eu recebi o convite, mas essa editora, a editora Dialética, tá? Eles têm uma modalidade em que tu pode entrar em contato com eles para enviar o teu texto com
como uma tentativa, sabe? Tu envia o teu texto, eles vão analisar esse texto e vão ver se esse texto Cássio, eu vou sair do roteiro de novo. Tu tem um livro pra mostrar. Eu gosto de ver o livro, né? Tu tem o livrinho pra ver. Ah, tá aí o livro. Aqui o símbolo. Aqui, tô olhando para o lugar errado. Sim. O símbolozinho da editora. Ficou muito bonita a capa, né? Até a capa ficou legal. Eles me deram outras opções de capa. O Felipe elogiou ali o card, mas é que a capa ajudou, né? A capa é muito bonita mesmo. Sim, a capa foi de muito bom gosto, assim. O processo, inclusive dentro das páginas, eles botaram partes do cabeçalho aqui das trocas de capítulo do livro aqui com um chapeuzinho de pirata, botaram um mapa do tesouro no meio. Eu disse que eu queria que eles trabalhassem dentro da parte de imagem do livro o maior número de estereótipos dos piratas, né? Então eles trouxeram tanto para a capa quanto para o restante. Isso aí partiu deles, eles é que fizeram essa parte aí de colocar a única coisa que eu fiz foi a revisão, porque o processo de revisão ele já tinha sido feito, né? Eu paguei uma revisão quando esse texto foi para defesa de dissertação, né? Então eu tinha pago uma revisão completa dele com alguém da área das letras, né? Então eu não quis fazer um novo processo de revisão e eu mesmo fiz a revisão para não ter que desembolsar novamente o processo de revisão, né? Então teve uma questão de eu escolher o pacote de publicação que eu queria, né? Ali conforme o convite que eles tinham me feito, se eu queria um lançamento digital do livro, se eu queria o livro somente físico, se eu queria fazer uma live com a editora para lançar o livro, daí eu teria que pagar a parte de quem ia me entrevistar, né? Tudo isso eu declinei por conta de que eu faria a live, o combinado seria fazer a live com o Felipe, nos canais que ele participa, né? Então tudo isso tornou o preço bastante acessível. A gente cobra barato, né? Também não é muita coisa. Depois a gente manda a fatura e tu vai ver que não é muito caro. Então tudo isso acabou me motivando a realmente dar andamento, né? E fazer a questão. Mas quem quiser, não é somente a editora Dialética, outras editoras também fazem esse processo de tu entrar e se candidatar para publicar, enviar o texto, eles fazem análise, daí eles vão te mandar um e-mail de resposta se eles aceitarem teu texto para publicação, dizendo todos os parâmetros que devem ser modificados, tanto na questão das imagens, tu tomar o cuidado se tu não vai estar ofendendo direitos autorais de outros autores ou coisas desse tipo, né, de filmes, de lugares que é onde tu vai pescar tuas referências, né, então tudo isso eles mandam que tu tome cuidado e te mandam um roteiro do que tu deve prestar atenção para fazer a publicação, né? E tudo isso se torna mais fácil de fazer. Então, fora a questão de que eu tive que rever todas as notas de rodapé, isso deu um trabalho desgraçado, mas o restante foi muito gostoso para fazer a publicação, né? O processo foi muito bacana, né? E ver o livro depois formatado e já na versão para apreciação que eles me mandaram, que foi uma versão que eles te mandam para apreciação, daí foi muito gratificante, assim, com o processo todo concluído. E depois o vender o livro, bom, tanto físico quanto online, né? Fica a cargo teu ou da editora? Como a publicação ela é por demanda, tá? Eles chamam de uma publicação ecológica, né? Eles só imprimem os livros que forem vendidos. Tá? Então, uma publicação por demanda. Eu não fiquei na obrigação de adquirir nenhum exemplar, tá, para fazer venda por conta. Isso ficava a meu encargo, né? Eu que decidia. E eu recebo 50% dos direitos autorais dos livros vendidos pela editora e pelos outros canais de vendas, né? Tanto do livro do e-book, que ele custa R$24, quanto do livro físico, que custa R$59, tá? O livro físico e o e-book, o livro físico ele é vendido pela própria editora, por encomenda com eles, e também pela Amazon. Tá, e o e-book é vendido por outros canais de venda, entre eles a Livraria Cultura, tem uma livraria inglesa que vende também. Isso é bem interessante, né, Cássio? Mudou um pouco, né? Quando eu procurei na época, foi em 2018, acho que foi, não existia essas opções, né? O que me propuseram na época era, eu tinha que adquirir acho que uns 3.000 livros antes, entendeu? E vender esses livros, né, por conta. Eu comprava os livros, na verdade tu compra, né? Tu compra o livro e depois tu tem que vender, né? E se tu conseguir vender, vendeu. Se não conseguiu, tu fica no prejuízo, né? Então, como é que tu vai vender 3.000 livros, né? Dessa forma como tu tá falando aí, realmente, aí fica mais em conta mesmo, né? Porque aí só vai
né? Claro que eu não sei como é que eles fazem esse processo, que para eles talvez seja mais oneroso, né? Tu, de repente, ela pediu lá, teve pedido de 20 livros, né? Deles fazerem impressão e tal, aí tem que ver como é que funciona, né? Quando tu compra da editora, tu recebe um prazo de 15 a 30 dias para receber os exemplares em casa, justamente por conta dessa publicação por demanda. Então não dá para comprar na pressa, né? Daí os livros que estão sendo comprados pela Livraria Cultura, pela Amazon, daí tem um prazo menos extenso para receber. E o autor, ele recebe acesso a um site, que é uma plataforma que agrega diversas editoras, não somente essa, né? Onde tu pode controlar os direitos autorais, tu pode controlar as vendas do teu livro, e daí, conforme há um acúmulo de direitos autorais, tu pode pedir o depósito desses direitos, né? Então é tudo bem tranquilo para fazer a publicação. O gasto é pequeno, porque tu não tem um número mínimo de exemplares para serem impressos, né? Até porque a editora ela é acadêmica, né? E a questão do livro acadêmico é que ele vende menos do que o blockbuster, por exemplo. Né? Então ele vai vender menos. Então, a questão da publicação por demanda, eu acho que, inclusive, poupa papel, é ecológico, como eles falam, né? Ele vem dizendo, na última página, vem dizendo que é um livro publicado de forma ecológica, né? Então, eu acho que essa é a ideia, e isso acaba ficando bom para o autor, né? Sim. Não, fica bom para todos, né? Até nessa questão que tu falou mesmo, né? Porque imagina se o cara produz lá um monte de livro e acaba não vendendo, né? De alguma situação aí, né? Então, eu acho que é o mais correto, né? O mais certo e o melhor também. Para quem está iniciando, principalmente, né? Porque eu sei que quem é escritor famoso não passa por isso, né? Ele não precisa adquirir os livros antes, né? A editora que se encarrega de vender, né? Provavelmente o escritor famoso ele não vai ter custo nenhum, né? Ele já é uma honra ele estar publicando ali na editora. A editora conseguir publicar o livro dele, né? Sim. Então tá. Já fazendo aí, então, os agradecimentos finais, antes de passar a palavra também para o Viegas e para o Nicásio se despedir. Agradecendo, então, a presença do Nicásio, parabenizando ele mais uma vez pelo trabalho. Aí eu já parabenizei antes. O livro realmente é muito agradável de se ler, né? E apesar de ser uma pesquisa acadêmica, ele não deixa de gerar alguma fruição, algum prazer assim, ao ler o livro, ainda mais pela temática. Eu acho que todo mundo sempre gostou da figura do pirata, de assistir Piratas do Caribe, outros filmes e séries sobre piratas, e além de tudo é um convite também a ler os livros que ele faz a análise. Tanto Felipe, já que tu falou sobre isso, dos Piratas do Caribe, né, eu não ia comentar, assim, já é fora da casinha para quem não é escritor, para quem não estudou sobre o assunto, né? Mas, assim, qual é a tua visão aí, Nicásio, do Piratas do Caribe? É totalmente... Tem alguma coisa que se salva ali que não é totalmente ficção? É divertido, né? Eu confesso que é extremamente divertido, principalmente os primeiros 3 filmes são extremamente divertidos, mas como objeto de análise acadêmica é prejudicada a coisa, né? É complicado da gente analisar, assim. Eu acho que são pouquíssimas referências que eles trazem que a gente consegue pescar ali. Por exemplo, tem um momento de um dos filmes que aparece Tortuga. Daí realmente Tortuga foi um reduto pirata, né? Eles até abordaram, trouxeram o negócio visualmente muito bem feito, mas fora isso é mais para questão de diversão do que necessariamente para se analisar historicamente, né? Como análise histórica, eu recomendo, se alguém quiser assistir uma coisa mais séria sobre piratas... eu já ia te perguntar, né? Que assista Black Sails, tá? Que é uma série também que vai narrar, a série ela se propõe a narrar os acontecimentos, a prequela, como se fosse uma prequela do Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, tá? Fazendo com que os personagens ficcionais tenham um relacionamento com os piratas que realmente existiam, os piratas históricos, né? Então ali tu tem um produto de muito boa qualidade para que tu adquira conhecimento, né? Para que tu saiba os nomes, para que tu saiba como é que funcionavam os redutos,
A série se passa no reduto de Nassau, ali na América Central, né? Então, esse daí eu recomendo até para quem quiser ter mais conhecimento sobre piratas, né? Para quem quiser se divertir, esses Piratas do Caribe, né? Vai lá. Então tá. E o próprio estudo do livro do Nicásio, então ele faz essa retomada desses livros literários, que para quem quiser, daqui a pouco se empolgou com a temática, quiser mergulhar um pouco mais no mundo dos piratas, aí os livros então que ele cita tanto a História dos Piratas, como a Ilha do Tesouro, então depois ele citou antes aí o Conde de Monte Cristo, tem um livro também do Conan Doyle, que é o mesmo escritor do Sherlock Holmes, ele também tem um livro sobre piratas, e também o Garoto no Convés, aí, que é do mesmo autor do Menino do Pijama Listrado, né? Então, um autor bastante conhecido. Também é um convite a ler esses livros, né? E ver por si mesmo como os piratas estão retratados aí. E ler o livro do Nicásio fazendo uma análise e mostrando como em cada um dos livros, então, os piratas são retratados, é bastante produtivo, assim, é bacana de ler o livro por causa disso. Então, meus parabéns mais uma vez para o Nicásio. E como eu disse antes, o L Podcast, então a ideia é essa, né, de a gente poder jogar para fora dos muros da escola mesmo o que acontece dentro da escola, e o Nicásio ter produzido esse livro aí, ter publicado para nós, nos deixa bastante orgulhosos aí. E quem quiser adquirir o livro impresso, quiser um autógrafo, é só agendar na escola aí que o autor faz o autógrafo no livro, então passo pro Viegas aí fazer as considerações finais, o Nicásio depois também se despedir, e lá no finalzinho eu quero encerrar lá com dando mais uma palavrinha antes de fazer o encerramento, então. Eu não vou me prolongar muito, eu só queria dar os parabéns mesmo pro Nicásio, agradecer ele pela presença e por voltar de novo a participar das nossas lives aí, e convidar ele para começar a frequentar, né, Felipe? Fazer até o revezamento aí comigo, contigo, com o Rodrigo, com o Elton, né? Fazer parte aí do L Podcast, né? Que ocorre toda quarta-feira às 20h30. E é um assunto muito interessante mesmo, gostei mesmo de falar sobre isso. Eu gosto de filme de pirata, confesso, não sou muito de ler, né? Eu sou meio preguiçoso para ler, mas eu gosto muito de filme de pirata e de faroeste, né? Então me identifico bastante com essas histórias aí. Gostei muito de falar sobre esse assunto aí. Nicásio. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de mostrar o trabalho, né? Acho que é bacana a gente ter o acesso para mostrar o que a gente escreveu, para mostrar o que a gente produziu, né? Muito importante dentro de um cenário em que cada vez mais a gente tem uma depreciação do trabalho acadêmico, um sucateamento da academia, né? Então é muito importante que a gente possa mostrar essas questões. Agradecer pela primeira vez publicamente para o Felipe por ter escrito o prefácio, né? Por ter se empreendido esse esforço para escrever. Apesar de ter cobrado caro, né? Gratuitamente ainda. Não, por ter escrito assim, quem fizer a leitura, não pule o prefácio, como a gente faz em alguns livros, faça a leitura, porque ele instiga para que a gente possa ler o restante do conteúdo do livro, né? O Felipe falou aqui na minha cola, ele disse que eu poderia falar das minhas redes sociais. Quem quiser me seguir no Instagram, eu tenho fotos dos meus gatos. Sim. Era isso. Eu pensei que era só eu que pulava o prefácio, então agora fiquei um pouco mais tranquilo. Então tá. Na verdade, vocês vão encontrar o Nicásio mais nas redes sociais da escola do que nas redes sociais dele mesmo, né? Eu publico mais fotos dele do que ele mesmo publica, né? Não, mas eu só antes da gente se despedir aí, eu falar o jargão final, eu só queria fazer uma referência de que o livro ele é dedicado ao pai do Nicásio, né? O seu Amaury, que infelizmente nós perdemos o seu Amaury aí no ano passado, né? E ele foi uma pessoa muito importante para que esse livro existisse e que para o Nicásio trabalhasse hoje na escola. E então, assim como o Nicásio dedicou o livro para o seu Amaury, eu queria dedicar essa live. Depois, Viegas, a gente pode até colocar no início da live lá uma dedicatória para ele, né? Sim, então eu não podia encerrar sem fazer uma dedicatória para o seu Amaury. E então a gente encerra por aqui. Uma vida longa e próspera a todos. Valeu, pessoal.